Gente, seguimos. Ai, meu ponto. Agora a gente continua, né, para fechar o bloco de palestras aqui dessa tarde da trilha principal. Acho que é muito importante isso que a Camila traz, né, de como a gente consegue usar a tecnologia para resolver problemas de quem a gente se importa, né? Acho que a Maria Rita começou falando da importância disso, de como as estruturas e as dinâmicas de poder elas têm, né, se desenhado e muito contra a boa parte dos nossos interesses sociais. E aí a Camila traz, existe uma possibilidade, acho que para a programaria, e o próximo case tem tudo a ver com isso, quando a gente conheceu, a gente viu, nossa, é sobre isso, assim, é para isso que a gente quer mais mulheres, mais pessoas de gênero minorizados, fazendo tecnologia, se apropriando de tecnologia. A gente precisa disputar essa narrativa de que a tecnologia vai nos destruir. Talvez muitas tecnologias coloquem em xeque, ampliem desigualdades e piorem, sim, a situação da humanidade. Mas isso não é uma característica intrínseca da tecnologia, né? O que a gente precisa lembrar é o que a gente pode fazer com a tecnologia. É por isso que a gente está muito feliz de trazer esse case, porque vai falar sobre como a tecnologia pode ser usada na prevenção da violência contra a mulher. Então é isso, né? Pessoas e mulheres à frente desse projeto, usando tecnologia para melhorar o mundo, né? Então a gente vai conhecer esse projeto, que é um projeto pioneiro da Vital Strategies, que é uma organização global sem fins lucrativos de saúde pública que cria e apoia políticas e programas baseados em dados para salvar vidas em diferentes áreas de atuação. E a dupla que vai apresentar esse case para a gente está aqui já, e é uma dupla babado, tá, gente? A gente vai receber a diretora adjunta de Sistemas Públicos de Saúde e Prevenção de Violências na Vital Strategies. Ela é mestre em Administração Pública e Governo pela FGV, foi pesquisadora associada do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, pesquisadora visitante na Escola de Saúde Pública de Harvard, além de fellow do Programa Especial de Planejamento Urbano do MIT. E a nossa segunda convidada, compartilhando esse palco, é coordenadora de projetos na Vital também, bacharel em Direito pela USP, mestre em Administração Pública e Governo pela FGV e especialista em Saúde Pública pela USP. Então, com a palestra Inteligência Artificial e Análise Semântica para a Prevenção de Violência contra a Mulher, uma salva de palmas para Sofia Reinhardt e Olivia Guaranha. Bem-vindas! Bem-vinda. Continuamos com o Gal, né? Porque sim. Microfone para todas, bem-vindas, gente. Olá, boa tarde, é um prazer imenso estar aqui. Eu sou a Sofia, sou uma mulher branca de cabelos ondulados grisalhos, visto uma calça preta, uma blusa azul e um kimono preto com os desenhos de boca. E vai ser um prazer conversar com vocês essa tarde. Bom, boa tarde, gente. Eu sou Olivia. Eu sou uma mulher branca, eu tenho 1,60, 30 anos, tenho cabelo castanho um pouco acima do ombro e estou usando uma blusa preta, uma calça branca e um paletó quadriculado. E estou muito feliz de estar aqui hoje apresentando o nosso trabalho para vocês. Bom, a gente propõe aqui o começo logo com o vídeo. Deixa eu ver se eu acerto aqui. Gente, esse slide, ele tem um vídeo. Precisaria dar um play, que eu não estou conseguindo dar aqui. Eu acho que não vai pelo slide. Ah. Boa. Hoje a gente vai te contar um pouco da história da Cláudia. Ela tem 30 anos, mora num bairro movimentado de uma grande cidade brasileira. É casada e tem 2 filhos. Vive o desafio diário de se equilibrar entre o trabalho, o cuidado com a casa e as contas do mês. Cláudia tem diabetes, é usuária do SUS. Faz acompanhamento regular na unidade de saúde do bairro. Mas um dia, mesmo com bons resultados nos exames, alguma coisa não estava bem. A pressão tinha subido. Cláudia disse à médica que andava muito nervosa, insônia, dores no corpo e um aperto constante no peito. Nas consultas seguintes, ela relatou discussões em casa, um marido que bebia demais, xingamentos, gritos. Na penúltima consulta, Cláudia repetiu as queixas. Classificou o ambiente de casa como um inferno.
A médica notou no prontuário: paciente relata estresse doméstico e seguiu para outro atendimento. Na última vez em que Cláudia esteve na unidade, ela parecia pior. Olhos fundos, voz embargada. Disse que a vida estava insuportável, que não aguentava mais, que queria acabar com aquilo de qualquer jeito. Recebeu da médica atenção e mais uma anotação no prontuário. Mas ainda o relato não gerou nenhuma notificação de violência. Dias depois, o nome de Cláudia reapareceu no sistema, mas não era na unidade de saúde do bairro, era na porta de um hospital. Cláudia tinha múltiplas fraturas causadas pelo marido. E se fosse possível enxergar a violência antes que ela aconteça? E se a gente conseguisse ouvir nas entrelinhas relatos como o de Cláudia, que hoje passam despercebidos? A gente consegue. A gente consegue combinando inteligência artificial e análise linguística. Desenvolvemos uma metodologia capaz de ler os registros clínicos de uma nova forma. Identificamos padrões que indicam risco de violência antes mesmo da notificação oficial, que transformam o texto do prontuário em informação capaz de salvar vidas. Primeiro, processamos os dados de notificação de todas as mulheres vítimas de violência em uma localidade. Com isso, conseguimos localizar o dia zero, o dia em que a violência foi registrada no SUS. Os dados mostram que, em média, 30 dias após a notificação, a mulher vítima de violência acaba morrendo. A IA que desenvolvemos nos permite voltar no tempo, olhando tudo o que aconteceu com aquela mulher antes. E o que encontramos é revelador. Em média, no período de 90 dias antes do dia zero, o número de atendimentos aumenta. Mas não é só isso. A análise linguística dos prontuários mostra que aumentam também os relatos sobre alcoolismo, ansiedade e sofrimento psíquico. Esses sinais crescem e chegam a níveis até 10 vezes maiores do que os encontrados na população geral. Ao mesmo tempo, caem as menções a doenças como diabetes e hipertensão. É como se a violência tomasse o espaço da saúde. Nosso método torna visível o que estava invisível. Mostra a dimensão real da subnotificação. Ajuda a entender quem são essas mulheres, onde estão, quando o risco começa. E dá tempo. A gente consegue identificar violência 3 vezes mais cedo que a média das notificações. A violência nem sempre chega gritando. Às vezes, ela sussurra nos detalhes. Nossa missão é ouvir esses sinais e transformar palavras em proteção, em tempo, em vida. Bom, acho que o vídeo já explica bastante sobre o nosso trabalho, mas a gente queria voltar um pouco para explicar de onde a gente começou, né? Como é que esse trabalho chegou até esse ponto. Então, o nosso pressuposto principal de trabalho é que a violência contra as mulheres é um problema de saúde. Então, ele tem consequências graves para a saúde, como a gente vê no vídeo, né, a história da Cláudia. Mas, além disso, ele também é um problema da saúde. O setor saúde é um setor muito estratégico para detectar essa violência antes do tempo e prevenir esse agravamento. O Brasil tem um sistema de informação, que é o SINAM, que ele é de notificação compulsória. Isso significa que todos os profissionais de saúde que identificam violência no seu dia a dia de atendimento, eles precisam reportar para o governo que essa violência está acontecendo. E só em 2023, a gente vê 630.600 notificações de violência em serviços de saúde no país. E, por isso, então, a gente vê uma oportunidade de conectar violência, saúde pública e inovação em uso de dados para prevenir o agravamento das violências. E a gente faz isso em parceria muito próxima com municípios, estados e com o governo federal. A gente começa esse trabalho, primeiro,
identificando pontos de trajetória dessa mulher pelos sistemas públicos de saúde. Então, por meio dessa trajetória, a gente consegue identificar padrões de violência no histórico dessa mulher, identificando pontos, né, de agravamento e pontos de oportunidade de intervenção. Existem vários eventos, né, que fazem parte da trajetória dessas mulheres. Então, a violência identificada por meio do SINAM, a hospitalização, o óbito, boletins de ocorrência que, eventualmente, elas registram com a polícia, e o atendimento de rotina na UBS, né, que, enfim, muitos de nós passamos em consultas de rotina com profissionais médicos ao longo da vida. E essa violência deixa rastros por esses registros. O problema eles são desconectados entre si. Então, a gente precisa de uma tecnologia específica que conecte esses eventos e construa essa linha da vida das mulheres. Aqui é um exemplo, né, de uma linha da vida que a gente consegue construir usando esse pareamento de sistemas. Então, a gente vê, né, uma trajetória de atendimentos nas UBSs, o registro de boletim de ocorrência, hospitalizações, notificação de violência e o óbito. E aí, alguns dos sistemas que a gente trabalha e consegue identificar esses pontos, né, da trajetória são os sistemas de informação hospitalares, o sistema de informação de mortalidade, o sistema SINAM, que eu já falei, né, de notificação de violências. E, por esse pareamento, a gente consegue ver a trajetória das mulheres na saúde. E existem outros sistemas também que trazem oportunidade de identificação, como os boletins de ocorrência. A gente tem uma experiência bem interessante de pareamento de dados que a gente fez no Rio Grande do Norte, conectando esses 4 sistemas. E lá a gente identifica uma informação bastante preocupante, que apenas 2% das mulheres que têm notificação de violência na saúde tinham boletim de ocorrência registrado. E, quando a gente vai analisar esses registros por raça-cor, a gente vê que as mulheres pretas proporcionalmente aparecem mais na saúde, enquanto as mulheres brancas aparecem mais na polícia. Da mesma forma, tipos de violência diferentes estão sendo registrados pelos sistemas diferentes, e a saúde está registrando casos mais graves. E aí a gente começa a pensar oportunidades de identificar essa violência mais cedo. Então, será que na saúde a gente conseguiria voltar atrás, ver o histórico dessas mulheres e ver, antes delas chegarem nos casos mais graves, informações, vestígios dessa violência? E aí a gente chega na ideia de fazer esse pareamento usando o eSUS. Então, o Brasil institui esse sistema, que chama eSUS, digitalizando prontuários eletrônicos pelo país. É um sistema que tem crescido em adoção ao longo dos anos, então, cada vez mais, ele tem mais dados. E aí, a gente começa essa experiência no Recife, fazendo pareamento de todos aqueles bancos de dados que a gente estava trabalhando, agora incluindo os prontuários eletrônicos. Só que tem um problema, os prontuários eletrônicos, eles são campos de texto aberto. Então, a gente tem um grande volume de informação que não é estruturado. Então, aqui, por exemplo, a gente traz um exemplo, né, de um dado de um prontuário. A paciente tinha hematoma na perna direita, pressão alta, resistente à medicação. A paciente relata conflitos e estresse em casa, encaminhada ao serviço de apoio à mulher. Esse texto, dessa forma, a gente não consegue analisar. Então, ele passa batido, né, no histórico dessa mulher. E aí a gente firma uma parceria com a Universidade Federal de Juiz de Fora, especificamente com a FrameNet Brasil, que é um laboratório de linguística computacional, que usa inteligência artificial e análise semântica para conseguir transformar esse grande volume de texto, que não é estruturado, em dado estruturado e analisável. E aí a gente consegue chegar na informação que a gente apresentou no vídeo. Então, a gente consegue comparar temporalmente o dia da violência, o dia que a violência foi identificada pelo sistema de saúde, com essas visitas às unidades básicas de saúde. A gente tem uma faixa normal de visitas, que é o que, enfim, mulheres na sua vida cotidiana interagem com a atenção primária. E a gente tem o dia 0, que é o dia que a violência foi notificada. A gente também descobre que a violência notificada está muito próxima do dia do óbito.
Então, aproximadamente 30 dias depois da violência notificada, a gente tem um registro de óbito quando essas mulheres falecem, né? Então, a gente tem uma janela muito curta de intervenção depois que essa violência é identificada pelo sistema de saúde, que também é mais um sinal que a violência já estava bastante grave. Ao mesmo tempo, a gente também consegue identificar que aproximadamente 90 dias antes da violência ser notificada no sistema de saúde, essas mulheres já estavam falando abertamente sobre a violência nos prontuários. Essa violência já está ali nos prontuários eletrônicos, ela só não virou um ponto de dado no sistema de vigilância de violências do país. E aí, a partir disso, a gente viu uma oportunidade, então, de, usando esses padrões dos prontuários eletrônicos, identificar a violência não notificada de outras mulheres que estão interagindo com o SUS. E aí, vou passar para a Sofia para ela contar um pouco sobre o uso da IA nesse caso. Bom, como a Olivia falou, isso tudo foi sendo construído, né? Ao longo de algumas experiências, a gente foi entendendo coisas cada vez. A gente já trabalhava com violências há muito tempo, violências contra mulheres e crianças, mas a cada experiência a gente aprendia uma nova coisa. E aí, quando a gente viu que as violências só estavam aparecendo nessa história da mulher, como a Olivia falou, muito tarde, elas já estavam aparecendo nos casos gravíssimos, já nos hospitais, e aí a gente recorre aos prontuários eletrônicos para entender o que pode estar acontecendo antes, só que esses prontuários eles são só texto, só campo aberto. Eles são úteis se a gente usar os campos abertos, e aí, com essa parceria com a FrameNet, a gente usa os padrões semânticos para... a gente constrói alguns modelos de IA. Eu não preciso, aqui nesse evento, em geral, a gente precisa explicar que IA pode ser muitas coisas, que IA são diferentes algoritmos. Eu vou pular essa parte. Mas a gente tem algumas IAs, IAs para identificar e desenvolver padrões semânticos para classificar isso como violência, provável violência, a partir dos prontuários eletrônicos. Então, com isso, no Recife, a gente identifica aproximadamente 17% das mulheres usuárias do SUS como possíveis vítimas de violência. Algum sinal de violência tem no prontuário dessas mulheres. Isso significa 85 mil mulheres. E a gente tem como certeza de casos de violência mais que o dobro do número de mulheres que tinham notificação de violência. Ou seja, a gente está identificando um volume imenso de mulheres subnotificadas que não eram vistas, entre aspas, pelo sistema como vítimas de violência e que, a partir da leitura e do uso do prontuário eletrônico, a gente consegue identificar elas como vítimas de violência. Com isso, a gente tem o potencial de desenvolver um sistema de alerta para profissionais de saúde da atenção primária para dar suporte a eles nessa identificação. Então, a gente ainda está desenvolvendo isso, mas a gente tem esse potencial de ter uma IA acoplada ao prontuário eletrônico que lê o dado, identifica se existe algum sinal de violência e gera um alerta para o profissional. Considere isso um possível caso de violência e adote os seguintes protocolos. Os seguintes protocolos é uma das complexidades desse trabalho. A gente busca e tem um compromisso em construir uma IA que seja pensada com uso ético. A gente está aqui, acho que uma das coisas que a Iana falou e que a gente tem batido muito na tecla, mas que também nesse evento já entendi que a gente está falando a mesma coisa para fins diferentes, que a gente precisa, a gente está vendo a IA e a tecnologia sendo usada para fins muito problemáticos, inclusive que causam muita violência contra mulheres e crianças. Muitas pessoas que estão no campo, historicamente, lutando para o enfrentamento à violência, estão sofrendo mais, porque agora tem mais um ambiente para proteger, que é o ambiente digital, mas também a gente quer estar aqui para falar, será que a gente não pode usar a tecnologia e pensar o uso da IA para melhorar a vida das pessoas?
E como que a gente pode fazer isso de forma ética? A gente constrói essa IA internamente, a gente não usa softwares proprietários, e a gente é uma pegada de carbono baixa, e a gente busca, com essa IA, também a pensar sobre o uso dela. E, por isso, como a Olivia falou, a gente trabalha em parceria com os governos, com as secretarias de saúde, toda a aplicação dessa IA e como ela vai ser implementada, e quais são os protocolos de uso para que a gente tenha o cuidado devido com essa população, está sendo construído junto com os profissionais que irão utilizá-la. Eu ia falar mais alguma coisa que eu esqueci, daqui a pouco eu lembro. Enfim, então, esses são alguns dos cuidados que a gente tem tomado para ter uma... sim, a gente também está construindo uma IA que seja rastreável, que seja possível para os profissionais de saúde entenderem por que aquela IA está apontando aquele resultado, quais foram os dados pelos quais ela passou e que ela analisou, que ela está apontando isso como uma possível violência ou uma provável violência. São alguns dos cuidados que a gente tem tomado. A gente tem buscado fazer fóruns e discussões. Então, convido a todos e todas aqui para se juntarem a nós, porque a gente pretende fazer isso da forma mais cuidadosa possível, mas que tenha um alto impacto na vida das mulheres. E aí, então, para isso, a gente está envolvendo a rede intersetorial de atenção às mulheres em situação de violência para desenvolver esses protocolos de cuidado, fazendo diversas oficinas e dialogando internamente à Secretaria de Saúde. Não é objetivo da Vital Strategies ter acesso a nenhum desses dados. A gente é uma organização da sociedade civil brasileira, né? A gente é global, mas a gente é também brasileira. E o nosso principal objetivo é entregar essa tecnologia para o SUS, para que seja utilizado nos equipamentos de saúde, e a gente não acessar nenhum desses dados em processamento, que isso aconteça dentro do sistema de prontuários eletrônicos, nesse caso do ESUS-AB, que tem uma enorme cobertura nacional. Apertar o botão certo ajuda. Bom, então, na Vital Strategies, a gente trabalha para que as violências sejam reportadas antes, que a gente hoje sabe que a gente pode ganhar pelo menos 90 dias para adotar medidas que previnam o feminicídio e salvem inúmeras vidas. A gente está perdendo a oportunidade de usar dados de saúde e tecnologia para salvar vidas. Hoje a gente tem um número relativamente baixo de notificações, baixo de encaminhamentos na rede e alto de mortes de mulheres. O nosso objetivo é, sim, aumentar as notificações, por mais que a gente saiba que isso vai piorar a estatística, isso não vai piorar a realidade, isso vai só fazer com que as estatísticas reflitam a realidade e que, com notificações adequadas, a gente consiga também aumentar os encaminhamentos. A gente tem dados que mostram que mulheres que tiveram um encaminhamento adequado para a rede de serviços de atendimento têm um risco de óbito 60% menor. As nossas redes, os serviços do SUS, eles funcionam para proteger e salvar a vida das mulheres. Eles precisam ter a dimensão adequada e serem acionados no momento certo e de forma adequada, para que, com isso, a gente reduza o número de mortes de mulheres no Brasil. No Brasil, estima-se que apenas 50% das violências são notificadas. São várias as formas de cálculo possíveis, essa é uma delas. Tem horas que a gente acha que é até mais, em alguns dos cálculos que a gente faz. Mas a gente sabe que hoje as notificações, 85% delas são em hospitais e pronto-socorros. As violências que estão aparecendo nas unidades básicas de saúde, que são aquelas violências que estão no início do ciclo da violência, e a gente sabe que a violência ela tem um ciclo de agravamento, ela não começa grave, ela se agrava. Aquele começo dela não está sendo alvo de registro nos sistemas e apropriado encaminhamento para os serviços.
Portanto, o que a gente trabalha na Vital é para reduzir a subnotificação de violência contra mulheres e fazer com que as notificações aconteçam mais frequentemente na atenção primária, nas unidades básicas de saúde, nos primeiros contatos dessas mulheres com os serviços de saúde. E, com isso, a gente pretende salvar milhares de vidas de mulheres e a gente precisa agir agora para prevenir essa escalada. Os números de violência contra a mulher no Brasil só aumentam. E a gente sabe que isso é melhora da estatística, mas é também piora do cenário. Então, a gente precisa agir rápido e a gente tem condição de fazer isso usando dados e tecnologia. Obrigada. Obrigada, Olivia. Muito bom, né? E foram as únicas palestrantes que preservaram o nosso tempo. Quero agradecer pelo cuidado, Mariana, lá da House, fica muito agradecida. Mas eu vou usar esse tempinho, então, para fazer uma pergunta, porque a gente está falando com um público aqui de tecnologia que provavelmente tem interesse, né, pegando carona na pergunta que a Camila fez, né, no que eu sou boa, no que eu me interesso, o que o meu entorno precisa. Quais caminhos que vocês veem de conectar essa comunidade com esse trabalho? Existem canais? Quais seriam esses? Existem muitos. A gente tem uma dificuldade imensa de financiar esse trabalho, porque trabalhar com tecnologia é algo caro no Brasil, né, no mundo, mas a gente é de organização da sociedade civil, a gente faz captação de recurso, e uma das dificuldades que a gente tem é ter equipe de tecnologia, equipe de pessoas que possam ajudar a gente a trabalhar com esse mundo de dados. A quantidade de dados que a gente tem e o potencial desse trabalho e o de desenvolvimento de tecnologia é imenso. Então, a gente pode pensar diferentes formas de fazer, mas hoje a gente faz no ritmo que a gente consegue viabilizar. Mas quanto mais pessoas estiverem interessadas em contribuir, fazer parte desse trabalho, isso é muito bem-vindo e pode nos procurar, porque não falta trabalho para fazer. Quem sabe vem aí, né, gente? Hackathon, Programaria e Vital. Uma salva de palmas para nossas palestrantes. Vamos tirar a foto oficial aqui com a Raquel.